Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e eu vou guiar você por mais um capítulo nessa jornada epopeica de proporções aí odisseicas, beleza? Estamos no módulo decisão. Então, estamos falando sobre a arte e a ciência de você decidir. E se você chegou até essa altura do campeonato, meu jovem, assistindo todos os vídeos em sequência, você percebeu que a decisão é algo muito, mas muito filosófico, digamos assim. Então, vamos lá e vimos locus cognitivo interno e externo. O que quer dizer isso, Carbone? Veja os vídeos anteriores se você ainda não viu, mas basicamente existem dois extremos polares opostos que as pessoas acabam caindo, digamos assim, ou escolhendo quando o assunto é decisão. Você pode decidir baseado naquilo que afeta você ou naquilo que você quer em relação a qualquer outra coisa. Você pode ter as contingências, as externalidades, como coisas que vão mover você, ou você pode se mover pela sua própria vontade, pelo que você quer. Beleza? E nessa exploração sobre a decisão e a indecisão, vimos que temos ali algumas características muito interessantes para você levar em consideração. E uma delas é justamente a arte que eu deixei preparado para você, ou preparada para você, no final do módulo do vídeo anterior, que consistia em dois extremos polares, que consistia em uma fonte de luz e uma espécie de buraco infinito. Então, está aqui a arte do final do módulo do capítulo anterior. É tanta palavra, bicho, para manter na cabeça, é módulo, é curso, é capítulo e tudo mais. Mas, enfim. Então, esse conteúdo aqui, eu terminei mostrando essa arte aqui para você. E essa arte, ela é muito significativa, porque você tem ali aquilo que brota, a fonte infinita das águas infinitas, e você tem aquilo que só suga, aquilo que é praticamente um ralo infinito, certo? E você também tem as nuvens ali mais escurecidas nessa região e o local mais bem iluminado na outra região. Beleza. Então agora a gente vai expandir um pouquinho mais esse conceito no melhor da minha capacidade e espero poder entregar um vídeo instrutivo para você e que vire chaves mentais na sua mente. Então, novamente, sobre o processo de indecisão para decisão, vamos lá. Você viu que tem o locus cognitivo externo e o interno. E o interno tem mais a ver com esse lado aqui da imagem e o externo com esse outro lado. Beleza. Aqui eu vou contar um conceito para ti, um conceito extremamente importante e relevante. Quando a gente fala de locus cognitivo externo, estamos falando de eco. Vamos voltar aqui no ping-pong. Eco. Como assim, Carbone, eco? É justamente isso. Então, pensa só, o que é um eco? Quando você pronuncia alguma palavra, que por si só já é uma forma, certo? E você obtém uma resposta que é igual àquilo que você emitiu, porém com alguma distorção e alguma perda de intensidade, volume, etc. Do mesmo modo, como é que funciona quando a pessoa está firmemente centrada na ideia de locus cognitivo externo, ou seja, imagina uma pessoa que ela pauta a vida dela com base na opinião dos outros, com base no que os outros pensam, no que os outros falam, no que os outros mandam e desmandam ela, na moda, no que está em tendência, sempre no outro, no outro, no outro. Nunca ouve o próprio coração. Essa pessoa, na verdade, ela vive em função de ecos. Então, ela vive em função de reflexões com distorções. O coração dela está tão, digamos assim, entrincheirado e tão inacessível que uma pessoa assim, ela recebe apenas distorções, apenas fracas imagens ou fracos impulsos do mundo exterior
e tudo que sai do coração dela até o mundo ou até a mente dela passa por um filtro tão forte, uma distorção tão forte, que a imagem perde muito significado em relação ao contexto inicial. A imagem se distorce muito. A pessoa que vive na negatividade, ela sempre busca o quê? No final das contas, encontrar ela própria. A pessoa que vive na negatividade, ela busca, no final das contas, ela própria. No final das contas, se você puder né, tirar todos esses filtros, todas essas distorções e tudo mais, você vai ver que a pessoa que vive nessa negatividade, que é praticamente uma parasita, um buraco negro ambulante, que só pensa em si, só fala de si, o que ela realmente quer, por mais paradoxal que pareça, ela quer conhecer a si própria. Isso parece muito paradoxal, mas eu espero que faça sentido para você, tanto quanto faz sentido para mim. A pessoa que só fala de si, na verdade, quanto mais ela fala, mais ela demonstra comportamentalmente aquilo que falta dentro dela. Ela busca fora o que não tem. Ela busca fora aquilo que ela não tem. Da mesma forma que alguém com fome busca um alimento porque não tem alimento dentro do próprio corpo, uma pessoa na negatividade, ela busca fora porque não tem dentro dela. Ela busca o quê? Conhecer a si própria. E a maneira que ela encontra de conhecer a si própria é criando um verniz, uma casca de personalidade, na qual ela faz força para acreditar que aquela casca é o coração dela. Só que porque não é, porque a casca não é a essência, ela nunca se convence 100% que a casca é a essência. Ela nunca se convence 100% de que aquilo que ela promulga, aquilo que ela fala, aquilo que ela, sabe, fala com força ali para os outros, é ela mesma. Por quê? Porque quanto mais força ela faz para falar, mais ela sabe que lá dentro não é exatamente aquilo que ela realmente é. Não é exatamente aquilo que o coração dela anseia. E por inaptidão própria, ou seja, por falta de habilidade, ela não consegue conhecer a si própria, ela não consegue expressar a si própria, e ela fica dependente de outras pessoas para pegar reflexos dela própria. É como se ela buscasse no outro identificar o próprio coração, mas porque ela própria construiu muros ao redor desse coração, que vamos ver nos vídeos subsequentes, justamente quando formos falar de crenças e depois crenças limitantes. Então você vai ver o significado de uma crença e o significado de crença limitante, a diferença entre os dois. Mas basicamente, os muros ao redor do coração da pessoa são crenças limitantes. Então imagina que uma crença limitante é como se fosse um muro, que ela vai construindo ao redor do próprio coração. Pink Floyd já fez um álbum sobre isso chamado O Muro, ou The Wall em inglês, no qual basicamente o autor ali, e, enfim, protagonista durante a canção das músicas do álbum, ele narra uma vida na qual ele nasce com muitas expectativas e com muitas vontades e sonhos, e aí o pai dele, no personagem, morre na guerra, explicado com mais detalhes no álbum The Final Cut, principalmente músicas muito boas, diga-se de passagem. E aí você tem, ele vai sendo criado pela mãe, e aí ele vai tendo uma figura de autoridade na escola, e aí você começa a colocar os tijolinhos no muro, em volta do coração da pessoa. E esses tijolinhos podem ser considerados como os limites que a sociedade impõe nas suas vontades, nos seus desejos. E aí vai fazer muito mais sentido o desejo para você nos próximos vídeos, porque aí você vai entender, tá? Eu não vou dar muito spoiler, mas desejo é a linguagem do seu coração. Dentro deste ambiente, desejo é a linguagem do seu coração. Não me refiro a desejo erótico, nem a desejo de filia, nem outros conceitos gregos, mas sim à vontade, ao desejo do seu coração, tá? E aí você tem a sociedade, de maneira generalista falando, colocando um monte de barreiras ali em volta dos desejos do seu coração. E aí você aprende isso tudo dentro da música, do álbum da música, tá?
acompanhando aí o protagonista, que a vida dele vai sendo cada vez mais tolhida, cerceada, colocado entre paredes, e ele vai tendo a expressão dele cada vez mais sufocada. E aí ele passa a ter várias experiências, principalmente depois de adolescente e tudo mais. Aí você tem o Another Brick in the Wall, parte 1, na parte da escola, né? E aí uma crítica ao modelo de ensino, operário, aquela coisa toda. E depois o jovem, ele passa a ter uma carreira artística. E aí ele passa a ganhar dinheiro. No entanto, e aí eu te digo para você prestar muita atenção, principalmente nesse módulo e nos outros de maneira geral, por quê? Porque a riqueza, ela pode vir para qualquer pessoa, mas ela fica aonde o coração é um jardim atrativo para a riqueza. E isso é dito no livro Quem Pensa Enriquece, de outras formas. Então, a riqueza, ela é um tanto quanto efêmera, fugaz, ela é como se fosse uma raposa, é difícil de você pegar a riqueza, é mais fácil você atrair a riqueza e deixar que ela fique por vontade própria. O que o autor quer dizer com isso? Que se você fizer força para ser uma pessoa que você não é realmente, você até pode conquistar dinheiro, mas ele não dura. E é isso que, né, no senso comum, as pessoas costumam associar a pessoas bem-sucedidas financeiramente. Pessoas que traem a própria natureza para obter essas riquezas e que são, lá no fundo, infelizes. E essa é uma mentira. É outra crença limitante que te contaram. Nem todo mundo, na verdade, no mundo de hoje, competitivo como o mundo de hoje é, eu diria que a maior parte dos milionários são pessoas que escutam o próprio coração, que escutam e vivem em função dos desejos do próprio coração, e não apenas numa fachada, numa máscara de existência. No álbum do Pink Floyd, ele acaba sendo mais ou menos assim, inclusive você tem ali uma música dentro do álbum, que ele acaba dando uma mini surtada quando a namorada vai para casa dele, né? E aí ele narra na música, e aí tem toda uma espécie de teatralidade lá na música e tudo mais, onde a namorada ela se assusta com ele e depois sai correndo, e aí depois ele fica na fossa, fica na bad. Por quê? Por todo o contexto no qual ele foi criado e por faltas de mecanismos de escoamento justamente desse desejo do coração. Então, perceba que o desejo é uma força muito poderosa. E do desejo advêm as realizações e as conquistas. Agora, ele precisa ser devidamente canalizado. Deve ser devidamente escoado. De forma que você consiga construir algo. É igual ao calor. Calor demais mata. O calor de menos também mata. O calor, na medida ideal, aquece e permite que a vida floresça. Assim também é o desejo do seu coração. Então, quanto mais muros você vai construindo em volta do seu coração, mais sufocamento a pessoa tende a sentir. E aí, lá na frente no álbum, o autor / protagonista ali do álbum, ele vai tendo dilemas cada vez maiores, nos quais ele, inclusive, recorre a sedativos e a substâncias ali, né, vou dizer assim, farmacologicamente inteligentes, digamos assim, para que a performance dele se mantenha, porém às custas da satisfação de sua alma, de sua essência. E isso vai gerando um dilema cada vez mais interno, e aí você tem o Comfortably Numb, aquela música enfadonha lá, que tudo mais, que ele fica anestesiado, porém ainda com a angústia, impressionante. Mesmo anestesiado, ele ainda sente a angústia do coração, tanto é que depois ele acaba indo para o julgamento, entre aspas, né, o The Trial, e aí a sentença dele, por ter construído o muro e por ter ousado, e aí vem aquele cinismo, né, aquela coisa irônica britânica, por ter ousado expressar os próprios sentimentos numa sociedade em que abomina essa expressão de sentimentos. A punição dele foi justamente ter o muro desmoronado. E aí, e ser, digamos assim, exposto em sua nudez de sentimentos e emoções para
ou em relação às outras pessoas. Para com ou em relação às outras pessoas. E esse é o fim do álbum, do segundo CD do álbum, que emenda logo com o começo da primeira música do primeiro CD desse álbum. Aquela música da gaitinha e tudo mais, e que faz um comparativo com uma peça teatral, e que também faz um comparativo com um nascimento humano, ou uma encarnação humana. E aí você tem o choro do bebê, logo após ali barulhos de avião, que fazem ali uma correlação com o período das duas grandes guerras mundiais, e que no meio dessa turbulência de guerras mundiais houve um nascimento, e aquele foi o pano de fundo, o contexto no qual o protagonista barra autor do álbum nasceu. E aí ele fica nesse loop kármico perpétuo até o fim, né? Então, é basicamente uma fotografia de um momento histórico-cultural com um script pré-definido. Agora, não é porque, né, esse álbum ele critica de forma mordaz, né, de forma um tanto quanto cáustica, com um certo sarcasmo, um pouco mais barra pesada. Não é porque essas críticas foram feitas nessa época desse álbum que elas precisam ser válidas para você, na sua vida e no seu enriquecimento. Não é porque existem artistas que, digamos assim, se tornam pessoas de mentira para conseguir dinheiro, que você precisa seguir o mesmo caminho deles. Não é porque existem pessoas que têm uma vida de muitas posses financeiras, porém breve, e morrem cedo, do que outras pessoas ali que acabam tendo vidas longevas e muito ricas. Então você tem os dois caminhos para você seguir. E esse caminho no qual você acaba tendo ecos, apenas ecos, da mesma narrativa, da mesma história, é justamente quando os muros no seu coração estão tão altos e você está tão entrincheirado nas próprias defesas mentais que você só ouve a própria voz. Só ouve as próprias ideias. E a sua angústia interna continua, porque o desejo do seu coração continua. Um desejo que, ulteriormente falando, é justamente para você se conectar com outras pessoas. O desejo de você se conectar com Logos. Nossa, eu estou me coçando para falar o spoiler dos vídeos subsequentes, mas, por enquanto, apenas confie no que eu estou te dizendo. O desejo tem a ver com uma reconexão com Logos. Isso de maneira etimológica falando, ok? Bom, voltando aqui, né, ao slide, espelhos colocados ali um em frente ao outro, e você vê que quando você tem espelhos, um espelho em frente a outro espelho, a luz e o caminho que a luz faz, considerando os dois espelhos, as duas superfícies e um terceiro ponto de um observador, essa luz começa a perder potência, digamos assim. Porque parte da superfície do espelho acaba absorvendo um pouco da luz. Então, lá no fundilho, fica mais escuro que aqui na frente. Como se não bastasse isso, existe uma distorção. Você vê aqui que as lamparinas começam a fazer uma curva. Ó, aqui no finzinho está fazendo uma curva. Certo? Essa curva, ela é em função do posicionamento da câmera em relação aos espelhos e do percurso que a luz fez desde o comecinho, né, digamos assim, desse primeiro fóton aqui dessa lâmpada até a câmera, até os vários últimos espelhos, ida e volta até a câmera de novo. Então, o que isso significa na prática? Significa que não existe nada novo quando você tem dois espelhos um de frente para o outro. Só existe aquilo que é irradiado de fora. E aí você pode ruminar as mesmas ideias de novo e de novo, como, por exemplo, nesse álbum do Pink Floyd, e eventualmente você quebra o muro e não precisa ou não quer reconstruir o muro, porque não tem mais graça. O único destino, digamos assim, que você tem depois de construir um muro ao redor do seu coração é destruí-lo de novo. E chega uma hora que construir e destruir muros ao redor do seu coração enche o saco. Então, chega uma hora que você viver com base no egoísmo, com base no locus cognitivo externo, enche a porcaria do saco. Entendeu? Então, essa é uma espécie de
sintoma, tá? De alguém que vive nessa modalidade de pensamento e conduta. Outra coisa que acaba acontecendo muito é substituir o logos já existente com sua unicidade. Carbone, o que é unicidade e por que tantas palavras difíceis assim? Meu jovem, aqui é nível Diamond Plus, é nível Ultimate, é o nível máximo. Se você quer mamão com açúcar, aí você pega aqueles livrinhos lá, Quem Pensa Enriquece, explicado. Aí você lê aquilo. Aqui dentro desse ambiente de enriquecimento é hardcore ultimate. Então, vem comigo que eu vou explicar de maneira bem explicada e complexa. Cara, o que é substituir o logos? É tomar o lugar de logos. O que é logos? Cara, pô, cara, se você chegou até esse módulo e você não lembra o que é logos, veja os vídeos que eu separei para você para explicar esse conceito mega complexo. Mas basicamente é um sistema que regula a existência e a ação dos seres e das formas dentro desse sistema. É mais ou menos como um sistema operacional. Então você tem o planeta Terra, você tem uma biosfera, você tem um conjunto ali de biomas. Você tem uma esfera e você tem bio, que é vida. E você tem ali uma esfera cheia de vida, que é o planeta Terra. Só que o planeta Terra, por si só, se você tirar o Sol da jogada, ele morre. Portanto, para que não morra, o Sol precisa estar na jogada. Legal, aí o Sol está na jogada, mas o Sol por si só morre também. Então, quem precisa estar na jogada? O centro da Via Láctea. Mas o centro da Via Láctea, se você tirar da jogada, morre também. Então, você percebe que tudo está encadeado de tal forma, de tal maneira, que uma coisa vai puxando a outra até você chegar no todo. Esse todo é o que o autor chama de inteligência infinita, o que algumas pessoas religiosas chamam de Deus, de universo e por aí vai. Esse todo é justamente o começo e o fim. É de onde tudo procede e é para onde tudo vai. Então, esse começo e esse fim, da mesma forma que um átomo que está no seu corpo pode ter percorrido por milênios e éons, eras, o universo inteiro até parar no seu corpo, da mesma maneira, toda forma e manifestação de vida por si só não consegue sobreviver. E quando acontece um fenômeno no qual algum objeto se interpõe a essa relação logos e sublogos, ou Sol e Terra, quando um objeto se interpõe, é quando existe uma famigerada inversão e uma tentativa de fazer com que as coisas sejam antinaturais, digamos assim. Por que uma tentativa, Carbonão? Porque não dá certo. Então, essa tentativa, da mesma forma que você viu aqui na imagem, o eclipse, tá? O objeto que se interpõe à fonte luminosa precisa dessa fonte luminosa. Esse é o curioso. Então, por exemplo, vamos supor que a fonte luminosa, vamos chamar de conhecimento, tá? Aquilo que se interpõe à fonte luminosa monopoliza o conhecimento para si. E aí, a região que não foi iluminada ou que foi deixada de ser iluminada pela fonte luminosa ficou na ignorância, na ausência de conhecimento, na insciência, como vimos lá no começo ali do módulo, beleza? Ficou na insciência. E o que acontece? Essa substituição de logos tenta impor regras. Da mesma forma que logos tem as suas regras, esse objeto na frente do logos tenta impor regras também, tenta substituir o logos com a sua unicidade. Qual que é o detalhe, o pequeno grande detalhe que leva à ruína nesse contexto? Substituir o logos é impossível. Não tem como substituir o logos. Não tem como. É igual você, por exemplo, querer funcionar sem algum tipo de energia que flui através de você. Ou uma máquina funcionar sem energia elétrica. Não tem como. Não tem como. Então, por mais que você tenha fontes alternativas de energia elétrica, é a energia que é digamos assim, um conceito, um contexto de logos que faz funcionar a máquina. É justamente os princípios milenares, é justamente logos que faz com que a parada funcione. E essa ausência de funcionamento é justamente quando
existe ali uma inversão do funcionamento normal. Essa inversão gera regras que cada vez mais vão circunscrevendo, cada vez mais vão limitando a manifestação de logos, que pode ser considerado nesse contexto o coração. Então, imagina um muro que vai cada vez mais ficando menor e vai cada vez mais esmagando quem está ali dentro do muro. Uma hora o muro tem que ser quebrado. E é justamente isso o que é o fim, digamos assim, de quem anda nessa onda aqui de locus cognitivo externo. Então, a mentalidade, a conduta de pessoas assim tem, basicamente, como pauta a reflexão com distorção, ou seja, tentar prolongar ao máximo a luz sem acrescentar nada de realmente novo. Então, a derivativa, de derivativa, de derivativa até o infinito. Você substitui o logos já existente com aquilo que te torna único, sem considerar que o que te torna único só te torna único por conta de logos. Então, é um jogo de soma zero. E tem gente que acredita que a riqueza é um jogo de soma zero. Isso é mentira. As pessoas, bom, para começar, para debuncar, digamos assim, né, para tirar, enfim, para desmistificar a parada, o primeiro argumento contra essa ideia de que a riqueza é um jogo de soma zero é que conhecimento sempre se acrescenta, mesmo que seja em nível consciencial. Você pode queimar um monte de biblioteca, você pode destruir vários acervos ali de informações, mas o conhecimento em nível de espírito, em nível de alma, em nível de impressões e vivências experienciados na pele, permanecem para sempre. Então, não tem como você deletar experiências e não tem como você deletar conhecimento prático. Conhecimento prático. Teórico até tem como, mas prático é impossível. E que bom, né? Porque senão estaríamos ali no nível de amebas até hoje. Imagina só se não fosse nada além disso. Então, é porque existe uma inteligência que, né, foi se desenvolvendo ali naquele ambiente e que foi, né, incrementalmente se desenvolvendo, que não se voltou e não se regrediu ali para estágios anteriores, tá? Então, o primeiro argumento contra essa ideia de jogo de soma zero é que o conhecimento, ele sempre acrescenta e sempre é acrescido e nunca substituído. Não dá para substituir um conhecimento por outro. Segundo argumento contra a ideia de que enriquecimento é um jogo de soma zero é que quando você está sintonizado em logos, você traz do todo para a parte. E o todo é infinito. Por definição, aquilo que é infinito não tem fim. Você, que vive num planeta finito, que tem ali limites finitos e tudo mais, quando você pega do todo para a parte, você só acrescenta. Quando você puxa imagina um oceano infinito, tem água infinita no oceano, que nem eu mostrei na imagem, e você pega um balde, aí você, opa, pegou um pouquinho de água no balde, aí você, opa, pegou mais água no outro balde, e outro balde, e outro balde, né? E você tem uma parábola aí na Bíblia sobre o azeite infinito, né? O azeite infinito e inteligente. Quando acabou as vasilhas, acabou o fluxo de azeite também. Tem uma correlação com isso, com esse conceito de inteligência infinita, energia infinita, matéria infinita, tudo infinito, associado a Deus no contexto religioso. E que pode, e se for o caso, vai nutrir infinitamente as pessoas, contanto que elas tenham o quê? Vasilhames, ou receptáculos para absorver, para, né, guardar, digamos assim, para colocar ali no vaso a energia infinita. Se não tem vaso, lascou. Se tem vaso, dá para você pegar mais. Então, o que é esse vaso? Aí sim um ser humano pode entrar na jogada e fazer um vaso, fazer outras vasilhas. Desculpe. Tossi. Percebe que você consegue, como ser humano, você consegue criar as vasilhas? Você percebe que, como ser humano, você consegue criar as vasilhas para receber a energia infinita? Então, você percebe que energia é dinheiro e riqueza é o acúmulo de dinheiro. A riqueza é como se fosse o vaso que tem a água.
E vamos usar nessa analogia, tá? Nessa parábola, dinheiro como se fosse água, tá? Dentro desse contexto específico. Por que energia? Quanto maior o receptáculo que você constrói, né? Quanto maior a cisterna, digamos assim, que você constrói para, né, guardar essa água ali, para acomodar essa água, mais água você vai conseguir guardar. Então, o que é a inteligência de gerar riqueza? Gerar um receptáculo que consiga guardar muita água e, mais importante ainda, redistribuir essa água. Por quê? Se você redistribui, você pode receber mais. Simples assim. E aí você pode construir mais receptáculos cada vez maiores e maiores e receber cada vez mais energia infinita, mais inteligência infinita e aí progressivamente num jogo de soma infinita, ao invés de um jogo de soma zero. Qual que é a diferença nesse contexto ali dos vasos e do jogo de soma zero e o azeite e tudo mais ali, quando a pessoa está com um locus cognitivo externo? Ela, vamos supor, uma única vasilha de azeite, uma única vasilha de dinheiro ou de água e fica para ela só. Ela não vende para ninguém, ela não divide com ninguém, ela guarda ali o talento dela embaixo da terra e fica ali. O que acontece? Depois ela perde e vai para aquele que sabe redistribuir melhor as riquezas. Então, né, acabei ali fazendo um comparativo com parábolas e tudo mais de escrituras para te dizer que tem absolutamente tudo a ver com o padrão cognitivo de quem pensa em relação a esse contexto versus quem pensa em relação a esse outro contexto de locus cognitivo interno. Veja que locus cognitivo externo depende de holofotes. Interno é uma fonte de águas infinitas. E aqui alguns outros conceitos que estão associados. Então aqui são sintomas. Imagina aqui locus cognitivo externo, ou seja, quando o seu local de pensamento, de raciocínio está fundamentado no outro, é quando você tem ali uma espécie de condição, ok? Existem sintomas dessa condição. Quando você busca muito entretenimento, muitas fantasias, quando você supõe demais ao invés de se basear em fatos, a passividade é um fator muito preponderante em quem vive ali com o locus cognitivo externo, e preguiça e medos, tá? Pô, Carbone, preguiça e medo? Sim, preguiça e medos. Por quê? A preguiça, ela geralmente é um verniz do medo. Deixa como tá, porque é melhor não remexer, porque vai que muda alguma coisa. Então, é um verniz do medo. E o medo é fundamentado numa falsa premissa. Vamos ver novamente nos vídeos subsequentes ali como é que os medos acabam se originando, beleza? Então, basicamente, a ideia é que quanto mais você tem os sintomas ali da esquerda, conforme mostrado no vídeo, mais você está com o locus cognitivo externo. E, consequentemente, mais você se correlaciona com essa região aqui da imagem, ok? Então, beleza. E o interno, Carbone? Como é que funciona o locus cognitivo interno? Aí, ao invés da parte, reconhece o todo. Reconhece os próprios limites e tem humildade. E não é aquela falsa humildade ou falsa modéstia. Não, é humildade mesmo. Tipo, pô, eu sei até aqui. Daqui até além, cara, não sei. Por exemplo, somos tão insignificantes de maneira absoluta falando, né? Temos ali estamos num planeta Terra. Aquela coisa das escalas, né? Você tem um planeta Terra que está ali no sistema solar, que está uma galáxia gigantesca, que está ali num monte de galáxias observáveis, ainda tem as que ainda não foram observadas, e está num universo gigantesco. Então, tipo, não é nada, basicamente. E mesmo assim, sendo, em termos absolutos, nadinha, uma coisa bem insignificante, mesmo assim, tem gente que, paradoxalmente, se acha muito importante, e tem gente que, paradoxalmente, não se acha nem um pouco importante. Porque mesmo tendo esse tamanho irrisório, ainda assim, cada pessoa tem, como eu mencionei no vídeo anterior, um holograma de absolutamente todo o universo. Esse é o belo da criação. E é isso que, entendendo, vai te conduzir até a riqueza. Porque quando você entende que você também é uma fonte inesgotável de águas infinitas, você não precisa se comportar de maneira contrária
da fonte das águas infinitas, que é maior do que você, do universo, por exemplo, da inteligência infinita? Porque você é uma réplica, só que em miniatura, né? E com um acréscimo único seu. Por você estar naquele foco consciencial exclusivo, você tem a perspectiva que o seu coleguinha não tem. Então, o seu coleguinha que também tem a mesma coisa, holograma, etc, etc, a mesma coisa, a réplica e tudo mais, tem um ponto de vista diferente do seu. Lembra do módulo 4, conhecimento especializado, complexo de memória social? Então, se você não viu, veja, e aliás, deixa nos comentários ali, se você acha que não ficou muito compreensível, ou feedbacks, mas são muito apreciados, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir o bonde ali, porque peguei o embalo, né? Então, você tem ali perspectivas diferentes e você tem qualidades únicas suas. Só que é bom que você entenda que você tem um sistema operacional que é baseado justamente em logos. E o logos é justamente o quê? De forma resumida falando, uma fonte inesgotável de energia. É essa região aqui da imagem. Então, olha só, né, a ideia de conhecimento ser algo que é acrescido. O que é isso aqui? Está tão pequenininho que nem dá para ver direito, mas é como uma biblioteca infinita. Então, pensa que a sua vida, a sua encarnação pode ser um livro, tá? Então, você tem um livro que relata a sua história do seu ponto de vista. O coleguinha tem outro livro que relata outra história. E, às vezes, você tem livros que se conversam entre si. Você tem spin-offs de séries. E você tem pontos de vista diferentes de personagens diferentes. Tudo isso vai acrescentando numa coisa incalculavelmente super complexa. Então, você, ao invés de querer ofuscar, obnublar, né, se interpor e obstruir, né, ficar na frente do fluxo da energia infinita, você passa a acrescentar a sua unicidade, aquilo que te torna único, ao logo já existente. Então, não é um cabo de guerra, mais para um lado, mais para outro, até porque se você fizer o cabo de guerra contra logos, você perde, não tem como. Então, é simplesmente uma questão de você acrescentar aquilo que te torna único ao logos já existente e a ideia de soma infinita e juros compostos. Então, ao invés de uma soma zero, a ideia é justamente de soma infinita. O que é soma infinita, Carbone? Soma infinita é justamente aquilo que, imagina na biblioteca de todas as encarnações, de todos os seres de todo o universo. Pensou? Soma infinita. Imagina todo o conhecimento existente num local como esse. E aqui você tem alguns sintomas de quando você está mais para lá do que para cá, né? Quando você está mais para esse lado do que para o outro. Quais são os sintomas? Protagonismo, como mencionamos ali nos vídeos anteriores. Você compete por um prêmio. Você age em consonância com o seu coração, ou seja, alinhado com o seu coração. Então, ao invés de você agir com base no que os outros falam ou deixam de dizer, você age conforme o que o seu coração quer. Então, inspirar e você trazer para dentro a respiração, ou seja, novamente, outra alegoria para dizer o quê? Você trazer da atmosfera de ar infinito um pouco para dentro de você. Lembra? Criar um ambiente favorável dentro de você? Então, você traz para dentro a força vital que já existe no universo. Conduzir, ou seja, você tornar-se ali também um conduto, você liderar, você ser aquela famigerada torneira cósmica para as pessoas. E outro conceito aqui que, de forma inédita, nesse slide é providere. Providere tem algumas palavras que derivaram disso. Provisão, e provisão no sentido de visão e, né, digamos assim, antes do tempo, ou seja, você vê algo antes de acontecer, e provisão no sentido de mantimento, tá? Então, quando você está nesse lado, mais para esse lado do que para o outro, você tem experiências nas quais você se antecipa. Você videre é ver em latim, e pro, nesse conceito, significa antes do tempo. Provisão. Então, você pode ter experiências que lhe antecipam situações futuras. Por quê? Justamente porque logos está no todo.
ao invés da parte. E a parte é justamente o quê? O seu ponto de vista exclusivo. A parte é justamente o quê? Você querer se portar ali de maneira a obstruir a fonte de luz. E esse muro que fica ao redor do seu coração, de forma geral, pode ser dito como essa imagem aqui desse eclipse enfadonho. Pode ser sugerido como uma espécie de barreira tão barreiral que a luz nem passa. E se não passa, o que acontece? O conhecimento não flui e todos perdem. E ali você tem o que se chama de entropia na termodinâmica, e você tem ali a deterioração do sistema. Então, não tem como. Tem que ter luz para sobreviver o sistema. E aí o grande lance é, qual que é a calibragem de luz que você suporta? Qual que é a regulagem de luz que você suporta? Por exemplo, pessoas que têm olhos claros têm uma certa sensibilidade à luz, fotossensitividade, digamos assim. Então, uma luz um pouco forte acaba até agredindo os olhos. Então, você tem que calibrar direitinho. Não dá para simplesmente meter um refletor ou trazer o sol aqui pertão da Terra, que vai fritar todo mundo, a galera não aguenta. Então, tem que ser uma calibragem, uma regulagem interessante, uma regulagem inteligente. Então, qual é a sua regulagem? Qual é o nível de luz que você aguenta? Qual é o nível de conhecimento que você aguenta? Esse nível de conhecimento, de luz que você aguenta, vai determinar o nível de, digamos assim, o tamanho da quantidade de energia que você vai conseguir suportar. E aqui, terminando o vídeo de hoje, com uma revelação que deve incomodar muita gente num primeiro momento. Se você olha para o saldo da sua conta bancária e vê aquele número, sabe por que aquele número não é 10 vezes maior do que é? Porque você não é capaz de suportar um número 10 vezes maior do que aquele. Então, pô, Carbone, como assim? Mas aí, né, tem um monte de protesto. Não, mas, por exemplo, a pessoa pode dizer que é uma pessoa super moral e tudo mais. Não estou, digamos assim, contestando isso. Eu estou dizendo que em termos financeiros, certo? No vaso que aguenta o dinheiro, você não tem um vaso grande o suficiente para receber as águas do dinheiro e ficar com elas e redistribuí-las para multiplicá-las. E muito provavelmente, sabe por quê? Porque você guarda as águas apenas para você e não redistribui para ninguém. Então, quanto mais, e isso não é como se não tivessem falado, né, sobre isso há milênios atrás. Quando você ganha alguma coisa, redistribua para as outras pessoas, puxa a orelha de todo mundo. Porque certamente tem gente que, e eu não me refiro apenas a dinheiro, mas também a tempo. Você tem ali 24 horas por dia. Custa você passar um tempinho com pessoas que gostam de você, com pessoas que passam tempo com você. Custa você dar atenção para pessoas que dão atenção para você. Então veja que não é apenas em termos financeiros. O financeiro é uma das medidas de avaliação. Mas como você retribui a atenção que te dão? E por que, muitas vezes, você deposita muita energia em quem não deposita de volta para você? Uma das premissas, isso é inclusive uma ferramenta, tá? Que está na sua área de membros, a ferramenta para você equilibrar esse dar e receber. Se você dá muito para uma pessoa que não devolve isso para você, por que você continua fazendo isso, cara? Então, se você dá muito e recebe pouco, essa é a mensagem que o seu cérebro entende, que para receber pouco você precisa dar muito. É por isso que ao longo de tanto tempo, o que se chama, né, de proletariado, o que se chama de força de trabalho operária, o que se chama de mercado de força de trabalho, teve o seu salário, digamos assim, o seu valor financeiro decrescido. Por quê? Porque a pessoa se acostumou ao longo de centenas de anos a ter cada vez menos, entregando cada vez mais. Isso gerou um desequilíbrio que eventualmente se torna insustentável e eventualmente o sistema vai ruir. Mas só para, né, digamos assim, deixar isso claro e que você seja perspicaz, porque independente do sistema ser financeiro ou não, é um sistema universal que se chama equilíbrio, balanceamento. Da mesma forma que você pode ali se equilibrar nas duas pernas ao andar.
certo? Então, veja que se um sistema ele fica muito desequilibrado para um lado, eventualmente vai voltar e, né, vai ter o rebote, o efeito rebote, que se costuma dizer. Agora, no seu caso, você pode antecipar isso. Se você se acostumou a ter o seu tempo desvalorizado, portanto, valorize mais o seu tempo. Simples assim. E se você se acostumou a só pegar para você, você recebe a energia, só fica com você. Você não dá nada para ninguém. Então, eu te desafio a dar um pouquinho. Né? Você tem aí lugares que falam 10%. Eu vou desafiar você a dar 1%. Dá 1% do que você ganha para outras pessoas. Já é um bom começo. De 0 para 1% já está muito bom. Então, dê 1%. 1% do seu conhecimento para os outros. 1% do seu tempo para os outros. 1% das suas finanças, do seu dinheiro para os outros. 1% do seu esforço que você dedica em você mesmo para os outros. Dá 1%. E começa com 1%. E aí, você vai vendo que isso vai ficando mais fácil e você vai perceber, eu te garanto isso, você vai perceber que quando você deu esse 1%, você recebe uns 10% de volta. Você, opa, interessante isso aqui. Eu dei 1%, recebi 10% de volta. E se eu der 2%, aí você recebe 20% de volta dos 2% que você deu proporcionalmente. Aí você vai dando mais, vai recebendo mais. E aí você vai percebendo que é uma coisa lógica, é matemática. Basta você, né, pulverizar para o maior número de pessoas possível o seu conhecimento, a sua energia, a sua atenção, as suas finanças, que você vai receber isso de volta. Quando você entende essa virada de chave, pronto, você ficou rico, cara. Ficou rico. Justamente porque você entendeu isso. Mas leva um tempo até as pessoas entenderem e aplicarem no dia a dia esse tipo de conduta. Leva um tempo até você se tornar uma pessoa protagonista, uma pessoa que vive ali com as previsões ou as provisões. E aí você tem o prever também, né, que é outro termo que se acrescenta ao prover e à provisão. Prover tem aquela ideia de você prover para sua família e tudo mais. E o prever tem a ver com você antever, né? Ver antes. Né? Você tem um futuro e você, opa, e é exatamente esse o conceito de equity. É justamente esse o conceito. O conceito de você tem ali uma projeção futura com base numa situação presente. É exatamente esse conceito. Então é por isso que tem pessoas que criam empresas do nada e ali a empresa se torna bilionária. Por quê? Porque tem um equity muito grande. E esse equity é calculado com um monte de análises extremamente profundas, logísticas, em função dessas energias de atenção e até de finanças mesmo, que movimentam em relação à sociedade. O Uber, por exemplo, se tornou uma empresa bilionária. Mesmo não tendo, digamos assim, fontes de receita ali significativas, vamos colocar dessa maneira, né? Então, por quê? Porque o equity daquilo, a geração de riqueza daquilo é substancial. O tamanho da cisterna, né? O tamanho do jarro é gigante. Então consegue caber ali azeite a rodo, velho. Cabe ali água até não dá mais, cara. Cabe água pra caramba. E além disso, né, esse jarro gigantesco tem ali os dutos por onde esse líquido é escoado. Então sempre cabe mais. Então, se você quer pensar num modelo de negócio para você, faz o seguinte: pensa num jarro de água, ali jarro, porra, até falei um palavrão aqui, né? Desculpe a audiência pelo palavrão que saiu, simplesmente fluiu do jarro. Mas pensa que você vai criar um jarro cheio de dutos, de canos, por onde você vai conduzir essa energia para outros locais, outros jarros, talvez. A arquitetura do teu jarro e a arquitetura dos dutos, somado ao fluxo de energia ou de líquido que flui pelo jarro, é o que vai determinar se o seu modelo de negócios é um modelo bom ou se é um modelo mais ou menos. Portanto, se você tem um jarro que conduz muitos líquidos para outros jarros e para outras ali, né, bocas que querem bebericar dos seus líquidos, saiba que o seu modelo de negócios é bom. Agora, como é que você transforma essa analogia arquitetônica numa realidade financeira? Esse é o jogo do enriquecimento financeiro, mas segue a mesma lógica, a mesma premissa que foi escrita ali, sei lá quantos anos atrás, que já estava evidenciada
em logos. Então você vê ali, Sol. Você não precisa nem ler, não precisa nem saber ler. Aí você vê lá, Sol. Aí está iluminando a Terra. Aí o que acontece na Terra? Aí brota a vida. Será que é tão potente quanto o Sol? Não, só pelo tamanho você já sabe que não é. Agora, beleza, aí na Terra, aí você tem, né, uma pessoa. A pessoa é menor que a Terra? É. Então a Terra, em relação à pessoa, segue essa ordem, essa escala hierárquica de energia, de matéria, etc. E o Sol, em relação à Terra, em relação à pessoa, também. Da mesma forma, você tem ali escalas de negócios. E você tem movimentos de negócio. Se você souber se encaixar ali no meio, você pode rapidamente, né, conforme você esparge, conforme você espalha o seu fluxo de energia para mais pessoas, rapidamente multiplicar isso de novo, e aí você vai juntando gente para trabalhar com você, você vai juntando corações alinhados com os seus, com o seu, no caso, e você vai ali juntando ideais e princípios, e isso vai construindo uma equipe, um time, e vai aumentando a escala até você ficar milionário, bilionário, sei lá, trilionário, o que você quiser ficar, beleza? Então, basicamente, se você quiser obter tudo, tenha um locus cognitivo interno e alinhe-se com as premissas que realmente são eternas e não as premissas que são ali transitórias. Beleza? Bom, resumão ali para fazer um comparativo entre locus interno e externo, beleza? Para você tirar suas próprias conclusões. Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo, um melhor do que o outro, hein? Até o próximo vídeo!